Olá, amigos. Vocês já vivenciaram várias situações como, por exemplo, o preço das mercadorias aumentando mais do que o salário, falta de alguns produtos no mercado, aumento da taxa Selic, variação do câmbio. Também já se depararam com a situação em que deveriam decidir entre comprar um produto ou outro, o que significa um processo de escolha? Pois bem, para melhorar esse entendimento, vamos estudar um pouco de teoria econômica. Vocês vão perceber que muito do que iremos comentar, vocês vivem no dia a dia. Para começarmos, imagine as seguintes situações. O salário deste mês vai dar para pagar todas as despesas? A produção de bens e serviços atenderá nossas necessidades? Como anda o comércio internacional do Brasil? Há emprego para todo mundo ou há desemprego? Que setores da economia crescem mais do que outros? Podemos perceber que a economia trata dos mais diversos assuntos, desde a produção até o consumo de bens e serviços. A economia trata do comportamento do ser humano. Esse comportamento é satisfazer suas necessidades. Eu posso fazer isso desde utilizar recursos escassos para produzir bens e serviços, ou até mesmo contemplar a natureza, um objeto de arte. Isso significa que toda situação, todo evento, todo local que eu pratique algum evento que me satisfaça é um comportamento econômico. Por exemplo, se eu vou comprar um objeto, é um comportamento econômico. Se vou a um museu contemplar um objeto de arte que foi produzido por outra pessoa, também é um comportamento econômico. E se a gente vai para uma atividade natural, por exemplo, Foz do Iguaçu, Cataratas do Iguaçu. Lá é um bem natural. Ninguém produziu aquele bem. Mas o fato de eu me deslocar até aquela cidade, até aquela localidade e contemplar a Cataratas do Iguaçu, por exemplo, significa um comportamento econômico. Porque eu estou me deslocando, usando serviço de transporte, hotelaria, alimentação, ou seja, estou fazendo a minha necessidade, né, se tornar muito importante. Em outras palavras, satisfazer a minha necessidade. Ok? Para satisfazer nossas necessidades, enfrentamos o problema da escassez. Escassez é a falta de bens e serviços em quantidade e qualidade suficiente para o atendimento pleno das necessidades humanas. Por definição, as necessidades são ilimitadas e os recursos produtivos, bens e serviços, são limitados. Para satisfazer as necessidades humanas, vamos então à classificação dos bens e serviços. Bens de consumo não duráveis, bens de consumo duráveis, bens intermediários, bens de capital, serviços. Observem que para produzir alguns bens e serviços são necessários recursos. Esses recursos são chamados recursos produtivos ou fatores de produção. O que são eles? Antes de dizer o que significa cada um ou o que seria cada recurso produtivo, vamos imaginar o seguinte. Eu sou alfaiate. Eu preciso, para produzir, tesoura, eu preciso a bancada, eu preciso os meus esquadros, eu preciso minha mesa, cadeira, eu preciso meus armários, o ferro de passar, ou seja, a máquina reta, a overlock. Eu tenho que ter a minha estrutura, né? Eu preciso ter as minhas ferramentas para poder produzir. Isso são os recursos produtivos. E claro, eu também vou ter os bens intermediários, que são o quê? Os tecidos que eu vou transformar em roupas, correto? Esses recursos produtivos, esses fatores de produção, são aqueles fatores, ou seja, aquilo que eu tenho dentro da minha empresa, é meu capital, é minha estrutura. Eu não vou vendê-los, né, para a sociedade, mas eu preciso deles para transformar tecido em roupas. E quais são esses fatores de produção? São eles: terra, capital, trabalho e tecnologia. Portanto, as decisões sobre o que produzir, para quem produzir, onde produzir e como produzir, por exemplo, representam o comportamento econômico da humanidade. O que significa isso? Eu, como administrador, eu preciso ter recursos para produzir, ou seja, uma estrutura produtiva, onde eu vou pegar a matéria-prima ou alguns produtos semi-acabados, ter um processo produtivo qualquer, uma determinada tecnologia, uma determinada qualificação de pessoas, uma determinada quantidade de trabalhadores, e transformar esses produtos, esses bens intermediários em produtos de consumo final. Aí sim eu vou dar razão, eu vou dar utilidade a esses fatores de produção. Entenderam? Então lembrem, fatores de produção: terra, capital, trabalho e tecnologia. Fatores de produção ou recursos de produção. Terra
representa a área geográfica e seus recursos naturais. Capital representa o patrimônio da empresa, como máquinas, equipamentos, ferramentas, edificações e instalações. Trabalho representado pelo capital humano, pois não gosto muito do termo mão de obra. É a capacidade do ser humano em realizar trabalho utilizando os recursos disponíveis. Tecnologia representa o conhecimento. Tecnologia significa a união da ciência com engenharia. Em outras palavras, representa com que sofisticação os processos, equipamentos, máquinas e ferramentas serão utilizados. Mas e aí? Qual o conceito de economia? Afinal de contas, do que trata a economia? Vamos lá. O termo economia vem do grego oikos, oikos nomos. Oikos, casa, nomos, lei, norma. Significa em conjunto mais ou menos o seguinte: lei que rege a casa ou administração de uma casa ou do Estado. Nesse sentido, para ter uma ideia melhor do que significa economia e para que serve, qual seria a função da economia na profissão do administrador, vamos ver algumas definições científicas de economia. Vamos lá? Ciência social que estuda como os indivíduos e a sociedade decidem, escolhem, empregar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as várias pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas. Estudo de como as pessoas e a sociedade decidem empregar recursos escassos, que poderiam ter utilizações alternativas para produzir bens variados e para distribuir para o consumo, agora ou no futuro, entre várias pessoas e grupos da sociedade. Vamos refletir um pouquinho. Lembre-se que estamos falando de uma ciência social. E essa ciência social se propõe a estudar um problema de natureza social. Ou seja, oferecer uma respectiva solução. Nós, seres humanos, ainda temos essa prerrogativa de dizermos que somos seres humanos, estamos tendo alguns problemas. E problemas de como? De consumo, de produção. Significa que eu preciso estudar de forma científica, ou pelo menos um processo mais adequado, mais racional, com alguns parâmetros, para saber o que produzir para satisfazer nossas necessidades. Ok? Pois bem, para produzir, qualquer sociedade se depara com algumas questões fundamentais. E essas questões vão formar alguns processos decisórios ou vão influenciar processos decisórios em relação à vida do administrador. Querem ver? É um problema econômico. Trata da escolha individual ou social. Para isso, a comunidade deve conhecer alternativas do que produzir. Ora, produzir o quê? Eu vou produzir calças, camisas, tênis, veículos, aeronaves, computadores? Eu preciso de alternativas. Em função disso, também eu preciso saber qual é o comportamento social, qual seria o interesse por esses produtos. Trata-se também de uma questão tecnológica. Olha só, trata-se do método de produção, envolve a forma de combinar diferentes fatores de produção. Por exemplo, se eu tenho máquinas e equipamentos sofisticados, eu preciso de equipe com competência para poder operar e trabalhar com esses equipamentos. Se eu tenho que atender um público exigente, eu preciso, dentro da formação dos profissionais que fazem parte da empresa, competência, ou até línguas, ou até idiomas diferenciados, para poder atender diferentes clientes. E se eu trabalho, por exemplo, com o comércio internacional, eu preciso, dentro da minha instituição, pessoas que falem a língua do país com o qual a gente vai negociar. Tá certo? Outra coisa também em relação à economia, comportamento econômico, enfatiza a distribuição dos bens e serviços. Define para quem serão produzidos os bens e serviços. Como ele será ofertado. Essa distribuição significa o seguinte: colocar numa loja, numa prateleira, eu vou transportar isso de caminhão, de avião, usando trem, eu vou colocar no navio. De que forma eu vou veicular esse produto para que a população, para que a sociedade compre? Como que eu vou fazer isso? Ok? Então, serviços significa disponibilizar também algumas atividades que são inerentes, que não são palpáveis. Imagine o seguinte: um tratamento odontológico é um serviço. Não é transporte, mas é um serviço. Um serviço de um advogado, um profissional de direito, é um serviço também. Não são serviços palpáveis, mas nós podemos sentir os seus efeitos. Tá certo? Então é o seguinte, vamos a alguns exemplos. São problemas econômicos. O que produzir? Máquinas? Para quem produzir? Como produzir? Quanto produzir?
quando produzir, onde produzir, como produzir. Serviços. Enfatiza a distribuição dos bens e serviços. Pois é. Deu para perceber que a economia também está relacionada com a eficiência nas decisões tomadas pelos agentes econômicos. E quem são eles? Produtores, consumidores, governo. As três esferas principais, né? Setor privado, né, com fornecedores e consumidores, né? Eu tenho o governo e também tenho a sociedade. E claro, quando eu vou ofertar esses bens e serviços, eu viso, a economia visa, o sistema visa, a produção visa, né, fazer o melhor uso dos fatores de produção. Isso é função do administrador, fazer o uso adequado, racional dos fatores de produção, ou seja, busca maximizar lucro, satisfação e bem-estar social, tá certo? Preste atenção no seguinte, quando a gente fala de uso de fatores de produção, são decisões que vão envolver também aspecto financeiro. Qual seria a melhor estrutura? Que tipo de máquina eu vou colocar dentro da empresa que eu vou administrar? Qual é a tecnologia mais apropriada? Eu posso ter máquinas muito boas, mas também fora do meu orçamento, dentro da minha capacidade financeira de adquirir essas máquinas. Eu posso desejar também pessoas muito bem qualificadas. Por outro lado, o salário dessas pessoas pode ser inviável em relação ao meu orçamento. Eu preciso verificar em relação àquilo que eu vou produzir, o produto que eu vou colocar no mercado, e verificar qual a melhor constituição da minha empresa. Correto? Como administrador, eu tenho a obrigação de saber qual seria a atividade específica. Eu preciso identificar quem são meus consumidores, quais são os meus fornecedores. Eu preciso saber qual é a legislação. Eu preciso entender o produto que eu estou comercializando. Em outras palavras, eu tenho que saber o meu negócio. Eu tenho que entender do produto, dos meus concorrentes, se existem produtos substitutos, complementares, se outras empresas estão interessadas no mercado, qual é a legislação, se o governo vai interferir ou não em relação à minha legislação. Eu preciso estar muito atento a essas questões. Eu não posso só pensar em vender. Imagine a seguinte situação. Estou vendendo um produto e, de repente, esse produto tem muitos insumos importados, estrangeiros. E, de repente, o câmbio, por um motivo qualquer, eleva. E aí? O que acontece? Como o câmbio elevou, os meus produtos ficaram mais caros, vou ter que repassar isso para o consumidor. E será que ele vai comprar com esse preço novo? E se a alteração for muito grande de preço? Né? Eu tenho que procurar, então, alternativas para atender o meu cliente, ou o consumidor, ou o público-alvo. O nome é uma preferência da empresa, o nome que eu vou dar em relação ao público que eu vou atender é uma questão de decisão própria do administrador, não tem problema nenhum, mas eu preciso apresentar alternativas. E como eu vou fazer isso? Eu tenho que, obrigatoriamente, além de fazer a gestão da empresa, conhecer o comportamento econômico de quem? Do fornecedor. E de quem mais? Dos fornecedores, do cliente. Né? Então, perceba, cliente de um lado exigindo um produto de qualidade, fornecedor de outro exigindo um preço que talvez eu não possa pagar, eu vou ter que negociar com esse indivíduo. Então, eu vou ficar bem no meio do caminho. Fornecedores de um lado pedindo um preço maior, clientes pedindo um preço menor, e um terceiro elemento, né, que acaba interferindo nesse processo é o Estado, né, justamente com a legislação. Tá bem? Então percebam o seguinte, né, sempre estudem, adquiram conhecimento, nunca desistam. Esse é o grande recurso que vocês terão nas horas difíceis. Outra coisa, percebam que a economia está presente em todas as suas decisões. Então, pessoal, esse tópico é muito interessante, não é? Às vezes dá a impressão que a economia é desfocada de administração, mas não é. A economia faz parte do nosso ambiente. E de repente a gente aprende que a economia é aquela coisa estranha, esquisita, que acaba como é que se diz, assustando algumas decisões. Não é bem assim. A economia é muito importante como o processo de formação das minhas decisões, das decisões que eu vou ter. Tá certo? Então, administradores, né, vamos em frente. Busquem mais conhecimentos. Um grande abraço e até o próximo encontro.